Hello, meus amorinhos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, eu me chamo Kelly, hoje eu vim gravar mais um videozinho pra vocês. Vamos lá comigo? Bom, galera, como vocês viram aí no título, eu vim bater um papo sério aqui com vocês, tá? Esse é um espaço onde eu abro aqui bastante da minha vida, do meu lado profissional, da minha maternidade, do meu dia a dia aqui como mãe, e eu não poderia deixar de vir aqui conversar com vocês sobre esse assunto, né? Que é um processo que nós estamos passando agora, e eu tinha que vir aqui conversar. Como vocês viram aí no título, o Matheus, ele tem atraso na fala, tá? A gente descobriu, na realidade, né, a gente vem sempre observando bastante nossos filhos, né, quem observa bastante, a gente percebe, né, as coisas. Então, assim, quando o Matheus, ele tava com 1 ano e 4 meses, eu percebi que o vocabulário dele era bem pequeno, ele falava pouquíssimas palavras e ele tinha pouco interesse em aprender e reproduzir novas palavras, tá? Ele falava algumas onomatopeias, tipo au au, né, bibi, fazia o barulho dos carros, chamava mamãe, papai, chamava pela irmã, mas ele não tinha interesses em agregar novas palavras no seu vocabulário. E também tinha algumas outras coisinhas que eu resolvi conversar com a pediatra, né? Falta de atenção. Ele olhava algumas vezes quando chamava pelo nome dele, outras não, que me acendeu um alerta, tá? Para que eu precisava buscar ajuda para ele, quanto mais cedo melhor. Bom, galera, o que que acontece? Eu fui conversar com a pediatra de Matheus, que acompanha ele logo desde quando ele nasceu, um mês depois. Ele passou a ser acompanhado por ela e ela acompanha desde sempre. E eu apresentei pra ela as coisas que vinham acontecendo, né? Tipo, esse acesso de nervoso, né? Assim, essa falta de atenção. Então, eu passei pra ela tudo o que estava acontecendo e também dessa falta de interesse em falar, tá? Porque a fala, ela tem que ter o interesse, né, da criança para reproduzir os sons. Ela pediu que fosse a uma consulta com a neuropediatra, né, para que passasse para ela toda a situação que nós vínhamos passando, né, tudo que estava acontecendo com o Matheus, para que ela viesse a dar um diagnóstico, né, do que estava acontecendo, do que era, do que poderia ser. E assim nós fizemos. Matheus, ele já vem sendo acompanhado pela neuro, tá? Ele teve uma consulta com a neuro, e ela pediu alguns exames, né? Ela pediu uma ressonância magnética de crânio que a gente já fez, né? Estamos aguardando o resultado para levar para ela. Fizemos um exame de mapeamento genético que ela pediu também, levamos para ela e conversamos com ela sobre a possibilidade de ser autismo, né? Foi a primeira coisa que chegou a vir à minha mente, assim, com o comportamento dele. Eu pensei que poderia ser. Ela, na realidade, não descartou, mas vem investigação, né? Que pode ser ou não, ou pode ser nada também, né? Pode ser dele mesmo, essa questão de falta de atenção. Mas o que foi pontuado e que eu deixei claro com a neuro é o seguinte: mesmo com o segundo filho, gente, a gente erra também, tá? Primeiro eu fiz comparações com minha filha, né? Todo mundo diz que isso não se fala e tal, mas eu não sei se eu fiz errado, porque foi por conta disso que eu acabei me adiantando e levando ele pro médico pra a gente ter essa resposta mais rápida e poder tratar da melhor forma possível, né? Porque no meu pensamento eu tenho que dar pra ele as melhores possibilidades possíveis, independente dele ter o transtorno ou não. A gente precisa ajudar ele a avançar essa etapa, né? A fala é muito importante, então a criança, ela precisa se comunicar, porque ele precisa ir para uma escolinha, ele vai lá na frente, né, claro. Ele precisa ir para uma escolinha, então eu precisava dar essa possibilidade para ele se comunicar melhor, para poder ir para esse ambiente com outras crianças, e também ajudar para ele no desenvolvimento normal e natural dele, né? Então, assim, eu fiz comparações com minha filha, acabei vendo Camille, na realidade era um pouco à frente, né? Camille aprendeu a falar muito cedo e tudo mais, então a gente acaba comparando. É errado em alguns pontos e em outros não, porque a gente tem um parâmetro de saber, né, o que tá normal, o que passou um pouquinho do período de normalidade, né, assim, para a criança atingir os seus marcos de desenvolvimento. A partir disso, a neuropediatra solicitou que levássemos ele na fonoaudióloga, tá? Pediu esses exames e pediu que levasse a fonoaudióloga. Matheus, ele já fez 2 consultas, duas terapias fonoaudiológicas, tá? A fono, ela acredita
que o problema de Matheus seja falta de estímulo do meio, né? Que é sobre isso também que eu vim falar com vocês aqui. Eu acabei pecando, gente, no processo, né? Que eu comecei a falar e não falei, de errar. E Matheus, ele passou muito tempo e foi apresentado às telas muito cedo, tá, galera? Então, assim, Matheus, ele com 4, 5 meses, ele já ficava em frente às telas, porque eu precisava, como vocês sabem, acompanham aqui, eu sou confeiteira, então eu precisava trabalhar em casa e como demandava muito da atenção, eu acabava botando, a gente tem outro filho, bota na tela mais cedo, foi apresentado mais cedo a tela e acabou que ele foi ficando maior, foi demandando um pouco mais e foi aumentando esse tempo de tela. Foi um erro terrível que eu cometi, né? Então, assim, eu acredito que por esse motivo ele passava muito tempo calado, era pouquíssimo estimulado e por esse motivo esse atraso de fala veio. E ele teve, na realidade, dois danos por conta da tela, né? Ele não compreendia muito bem o que a gente falava, porque ele passava muito tempo na tela e ele não fazia questão de falar. O que eu admito para vocês que agora a gente praticamente sanou o acesso à tela, não tirou 100%, porque a gente não pode nem ser nem em um extremo nem em outro, né? Pelo menos aqui, da minha realidade, eu não consigo deixar ele 100% sem tela, porque eu ainda preciso trabalhar, vocês acompanham aí, às vezes tem comida de bolo e eu preciso dele um tempinho lá assistindo para eu conseguir entregar o meu trabalho. Mas assim, a gente retirou bastante, 80% das telas. Matheus, ele veio apresentando uma melhora significativa, gente. Na compreensão, ele agora entende tudo. Para vocês terem ideia, Matheus, ele não estava conseguindo atender os comandos básicos, de tipo, pegue a bola, pegue o carro. E isso já mudou completamente. Se você mandar ele pegar a sandália, ele vai pegar a sandália. Se você disser, vamos à rua, ele já sabe que é pra ir pra rua. E pra vocês terem ideia, isso não estava acontecendo. E tudo isso, eu acredito, né, por mais que eu não seja profissional da área, eu tô aqui falando como mãe e leiga no assunto, mas eu acredito que a tela veio realmente e trouxe um dano muito grande pro meu filho nesse processo dele de socialização nesses primeiros meses de vida, no primeiro ano de vida. Fora que a gente tem que salientar também aqui, eu preciso dizer pra vocês, né, até pra deixar claro, o Matheus, ele é um bebê de pandemia, gente. No primeiro ano de vida de Matheus, Matheus tinha pouquíssimo contato com pessoas. Ele ficava aqui restrito a mim, a meu esposo e a irmã, tá? A irmã que já tá numa fase que vive o mundinho dela, né? Ela tinha aula online nesse período, então assim, Matheus, ele viveu um período que historicamente vai causar danos tanto para as crianças pequenas quanto para as maiores que viveram esse processo. Então assim, durante um ano inteiro, Matheus, ele ficava restrito a gente. Eu precisava muitas das vezes trabalhar, cuidar das coisas da casa, né, que quem faz tudo sou eu, e acabei apresentando ele à tela e ficando mais tempo do que o necessário. E isso trouxe esses danos. Ele não tinha uma boa socialização com as pessoas, né, assim, que eu digo nesse período. Então, assim, ele não saía, ele não ia pra rua, ele não via muita gente. Normalmente a gente só tinha aqui, às vezes, uma vez no mês, que era o mêsversário que fazíamos dele aqui, que era, acho que o único momento, assim, que ele tinha contato com mais pessoas. Apesar que, em relação a pessoas, Matheus, ele tem muito boa convivência, assim, a socialização dele é ótima, ele vê criança, ele quer logo brincar e tudo mais, mas apresentou esse atraso na fala, né? Então eu vim aqui contar pra vocês e aí já estamos nesse processo aí, agora passamos pelo período de carnaval, mas já estamos aí passando por fono, né? Matheus, ele vai começar também a fazer terapia ocupacional e eu já estou aqui fazendo a minha parte de mãe, que é redobrando, triplicando a atenção, e quem acompanha lá pelo Instagram, né, sabe que Matheus, ele tem desenvolvido muito melhor a fala, ele já tem tentado falar que ele não tentava antes falar várias palavras, então assim, a gente estimula e ele tenta falar, por mais que fale errado, que é muito fofinho, né, esse é o período de aprendizado dele, é normal, as coisas vão, né, as palavras vão sair da forma correta lá na frente, e a gente tá fazendo o melhor que a gente pode aqui. E aí é isso, gente, eu vim compartilhar com vocês os bebês de pandemia e as mamães de bebês de pandemia, que assim como eu também, as crianças ficaram aí muito tempo presas. Deixem aqui nos comentários, compartilhem comigo também
né, a sua experiência, tá? Eu venho contar pra vocês assim que eu tiver um pouco mais de informação da fono e o processo eu venho falar em um novo vídeo, tá bom? Então lá na frente a gente vai ter um novo papo sobre isso. Mas é isso, galera, eu vim só mesmo compartilhar com vocês esse novo momento que a gente tá vivendo, né? Esse processo de levar pra consultas e terapias e tudo mais. Mas venho aqui deixar claro que a gente tá tranquilo, né? Esperando em Deus que ele desenvolva logo mais, né? Alcance o seu tempo, né, de desenvolvimento, né, que chegue na fase dele mesmo, né, Mateus, ele tá com vai fazer 1 ano e 8 meses, né, ele tá com 1 ano e 7, e assim, agora a quantidade de palavras a gente já não consegue mais contar, porque ele já tenta falar fala várias erradas, mas já fala bastante coisa, agora ele precisa chegar naquela fase onde ele junta 2 palavras, né, que ele não chegou ainda, mas logo mais a gente espera que ele chegue. E aí é isso, galera, eu vim atualizar vocês sobre o assunto, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clique em gostei, não esquece de se inscrever aqui no canal, tá bom? Deixe seu comentário aqui embaixo, é super importante pra engajar esse vídeo e que mais pessoas consigam ver e que se tiver outras pessoas que tenham, né, interesse sobre o assunto, salve aí, compartilhe com elas, que eu vou ficar muito feliz de fazer essa troca com vocês aqui. Beijo grande, tchau, tchau, até o próximo vídeo.